Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é uma honra poder estar participando, né, colaborando desse encontro técnico de vidreiros, de pessoas especialistas na área. Então, é um prazer muito grande poder falar com você, trocar algumas palavras, da parte que eu trabalho, da parte que eu atuo no segmento, vidreiro. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Balan, eu trabalho, né, no Centro de Tecnologia de Embalagem, eu sou pesquisadora científica. Desde 93 eu já trabalho com embalagens de vidro, a partir do momento que eu me formei como engenheira de materiais, e tenho mestrado também em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFSCar, eu comecei a atuar nessa área de embalagens, e é uma área que me traz muita gratificação, né, para trabalhar nesse segmento de mercado, é uma área bastante dinâmica, bastante de evolução constante. Então, nunca a gente para de aprender, sempre, né, a cada dia tem sempre uma coisa nova, um novo processo de fabricação, uma nova implementação. Então, é uma área que traz bastante responsabilidade, né, quando você trabalha nessa área, mas traz também bastante gratificação, por ser uma área de bastante dinamismo. Então, só para conceituar um pouco onde eu trabalho, né? Eu trabalho no Centro de Tecnologia de Embalagem. Esse centro ele faz parte do Instituto de Tecnologia de Alimentos, é um instituto ligado ao governo do Estado de São Paulo, junto à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Então, junto com o Itaú, existem outros departamentos, né, específicos na área de alimentos, então, na parte de frutas e hortaliças, cereais, chocoteques, a parte de carnes, laticínios. Temos um centro que faz a parte de avaliação, controle de qualidade de alimentos, a parte microbiológica, a parte sensorial, estudo de vida útil de produtos. Temos algumas áreas de inovação dentro do Itaú também, e desde 2015 atuamos também com o programa de pós-graduação e mestrado. Então, o objetivo, né, macro do Itaú é trabalhar na parte de pesquisa, desenvolvimento, inovação, assistência tecnológica e transferência de conhecimento para o setor. Então, aqui o CETEA faz uma parte, né? Ele é parte do Itaú como um todo, especializado na área de embalagem. Hoje em dia, a gente não trabalha só com a área de embalagem para alimentos, trabalhamos também na área de embalagem para produtos farmacêuticos, produtos da linha branca. Então, outros tipos de produtos também, hoje a gente já atua também nesse mercado. Porque com o passar do tempo, a gente viu, né, que embalagem não era só para o alimento. Então, muita coisa envolve embalagem. Então, o nosso segmento também se expandiu para outros segmentos de mercado, outros tipos de produto. Só para vocês entenderem a estrutura atual do CETEA, então do Centro onde eu trabalho, né? Hoje em dia nós temos dois grupos, né, de atuação. Um grupo A, que atua muito na parte de caracterização, identificação de materiais de embalagem e insumo, a parte de propriedades físico-mecânicas, e envolve também uma parte de otimização de sistemas de embalagem primário de transporte. E um outro grupo que está, então, muito focado na parte que envolve a interação de embalagem com alimento ou com produto acondicionado, a parte de legislação para contato com alimentos e envolvendo também a parte de permeabilidade de materiais e embalagem. E junto nesses dois grupos, né, envolvendo essas duas áreas, nós temos também um grupo que trabalha na área de meio ambiente. E o interessante do CETER, né, o que me orgulha dizer, é que nós temos especialistas em todos os materiais de embalagem, plásticos, né, metálicas, vidro. Além de mim, tem outras pessoas profissionais que trabalham também nessa área. A parte de celulósicas, então, a parte de transporte e distribuição. Então, diferente de outros institutos de pesquisa que existem, às vezes, em outros países, aqui no CETER você consegue ter uma orientação nos vários tipos de embalagem que você utiliza. Porque muitas vezes o vidro ele não está sozinho, ele está associado a um sistema de fechamento, né? Então, você também precisa de algum respaldo para verificar a qualidade desse fechamento também. Então, é muito interessante, é um tipo de trabalho interdisciplinar, né? A gente tem, então, vários profissionais com várias formações e acaba tendo, então, bastante sinergia entre os grupos. Bom, a missão que me deram foi falar da minha área de atuação, né, no mercado vidreiro,
Então, na área de embalagem de vidro, como eu falei, eu comecei desde 93, atuando como pesquisadora já aqui no CTE, né, no Centro de Tecnologia de Embalagem. E a área de embalagem de vidro é uma área muito dinâmica, né, muito versátil, né? Embalagem de vidro ela pode ser utilizada para um produto termoprocessado, né, um produto que vai ser enchido a quente, ou então pasteurizado ou esterilizado após o acondicionamento do produto dentro da embalagem. Ela pode ser utilizada para um produto desidratado, aqui tem um exemplo, né, de um café solúvel, onde então eu vou precisar que a embalagem garanta as características, né, de baixa umidade, que a umidade não chegue nesse produto aqui e vai alterar a qualidade desse meu produto desidratado. A embalagem de vidro ela é muito utilizada, ela é amplamente utilizada no mercado de bebidas, né? Seja carbonatada, seja um produto destilada, e até quando eu quero, né, enfatizar a qualidade do meu produto, né? Eu consigo transformar aquela minha embalagem numa embalagem premium, né? Para dizer que o meu produto que está lá dentro também é premium. Então, é um produto de excelente qualidade e feito, né, e produzido ou acondicionado com um processo de qualidade bastante confiável. Então, dando um foco na parte de embalagem de vidro, né, como eu já tenho bastante conhecimento, bastante trabalho já desenvolvi nessa área, é de suma relevância, é de suma importância a gente citar alguns fatores, né, que são primordiais. Por que a embalagem então, ela é tão importante para ser utilizada para um segmento alimentício? Então, no caso da embalagem de vidro, o principal aspecto que eu gosto de reforçar é a questão da baixa interação do produto com a embalagem. Então, o meu vidro, em função da característica desse tipo de material, né? Altas ligações químicas com alta força química, você não tem uma interação, nada desse vidro, ou muito pouco desse vidro, vai migrar da embalagem e vai em direção ao meu alimento, de forma a alterá-lo, a criar algum outro tipo de reação química com esse produto, ou alterar a qualidade dele. Então, o produto que vai ser acondicionado na minha embalagem de vidro, ela vai ser mantida aquela qualidade por um longo período de vida útil, um longo shelf life. Aqui é importante a gente frisar que, no caso de embalagem, a embalagem ela não vai melhorar a qualidade do produto, mas sim, então, ela vai manter a qualidade daquele produto que eu recém-acondicionei na minha embalagem, ela vai conseguir estender aquela qualidade por um prazo muito maior. A embalagem de vidro, ela possui uma elevada barreira a gases, vapores, umidade e micro-organismos, então o vidro é um material totalmente hermético, totalmente fechado. Pelo vidro não há porosidade, nada disso daqui vai passar pelo vidro. E o que é importante, então, quando eu estou falando de uma embalagem para alimento? Eu tenho fechamento, então eu tenho que tomar cuidado também com esse fechamento, de forma que ele seja hermético, então ele mantenha a mesma característica de barreira da minha embalagem de vidro, também para o sistema de fechamento, para o sistema como um todo. A embalagem de vidro, então, pela característica de material, né, ela é muito rígida, ela tem uma elevada rigidez, ela tem um elevado desempenho mecânico para resistir às condições de processamento térmico do produto, então, seja um produto que é enchido a quente, um produto que é pasteurizado ou um produto esterilizado. Eu não vou ter alteração dessa minha embalagem. Eu posso acondicionar, né, livremente esse meu produto, submetê-lo a um processamento térmico, o dimensional, o volume dessa embalagem vai se manter inalterado. Só que, em contrapartida, eu vou ter que tomar alguns cuidadozinhos. Qual que é esse cuidado? É justamente a questão da variação brusca de temperatura e evitar o choque térmico. Mas, diferente de outros materiais, que muitas vezes não resiste uma temperatura, né, de pasteurização, de esterilização de um produto depois que ele já foi acondicionado na minha embalagem. Existe um outro ponto ainda muito favorável para a embalagem de vidro, que é a questão do desenvolvimento sustentável e a economia circular. Então, de uma embalagem de vidro eu consigo fazer, né, desde que eu tenha as condições tecnológicas para produzir, uma nova embalagem. Então, o vidro é 100% reciclável, eu não tenho perda de material. Na minha embalagem de vidro, eu já tenho toda a matéria-prima necessária que eu preciso para fazer um novo vidro. Então, ele é muito favorável a essa parte da economia circular. Se é uma embalagem que é ou no de uso único, eu consumi o produto, eu retorno ela para um processo de reciclagem, ela volta a ser fundida e ser transformada numa nova embalagem de vidro
para contato com alimentos. Então, não tem restrição nenhuma com relação a isso. Entretanto, né, em função desse uso da minha embalagem, sempre gera uma preocupação quando eu vejo na mídia, né, esse tipo de reportagem, né? Então, a Cidra Cerezer recolhe 2,2 milhões de garrafas por risco de ingestão de vidro. No passado, quem é novo, talvez que trabalhe nessa área de embalagem, né, de vidro, talvez não tenha tanto conhecimento, mas no passado nós tivemos muito casos de acidente, às vezes de garrafa de refrigerante, de estourar no mercado, muitas vezes ferindo o consumidor. E logo que eu trabalhei aqui no CETER, no início da minha carreira, houve um promotor público, né, que queria banir a embalagem de vidro do mercado, justamente por causa dessas questões. Então, eu procurei trazer aqui para vocês, para a gente, né, poder apresentar os principais requisitos que envolvem uma embalagem para um produto carbonatado, porque isso, de fato, me traz preocupação, né, para o mercado, e eu acho que alguém pode não estar fazendo lição de casa muito direitinho, entendeu? Porque existem teorias, existem informações que a gente pode ter, né, do que a gente tem que prever, do que a gente tem que estar atento para garantir a qualidade dessa embalagem quando ela é destinada para um produto carbonatado. Então, gente, eu trouxe aqui alguns tópicos que eu gosto bastante de frisar. Então, quando eu penso na embalagem de vidro para um produto, né, determinado produto, eu tenho que pensar, primeiramente, no tipo de produto. Como que ele é? Se ele é carbonatado, se ele não é, se ele vai ser submetido ao processamento térmico. Qual a condição de uso dessa minha embalagem? Ela é uma embalagem retornável, uma embalagem one-way, né? Como que vai ser a condição de uso dessa embalagem? E também a questão do controle de qualidade associado ao processo de fabricação dessa embalagem. Então, tudo isso, eu entendo que ele tem que estar amarrado, né, numa coisa só. Quando você vai trabalhar no desenvolvimento de uma embalagem, quando você vai colocar essa embalagem, disponibilizar essa embalagem no mercado. Então, ela tem que seguir alguns critérios de qualidade, né, e estar sempre atento ao que pode acontecer. Então, para a gente, focando na questão de embalagem de vidro para produto carbonatado, né? O que a gente tem? Quando eu tenho um produto carbonatado dentro da minha embalagem, essa carbonatação ela vai gerar uma pressão interna dentro da minha embalagem. Essa pressão interna ela vai promover o desenvolvimento de tensões, né? Ela vai sempre exigir uma solicitação mecânica constantemente na minha embalagem, desde que o produto esteja condicionado aqui e eu tenho um sistema de fechamento aqui, garantindo, então, aquele produto fechado lá dentro. Então, essa minha embalagem, primeira coisa que a gente tem que pensar, ela tem que ter uma resistência à pressão interna adequada a todo aqueles, principalmente aqueles 3 fatores que eu falei lá na frente, que eu falei lá atrás, perdão. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com base nesses 3 requisitos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Brevemente, né, para a gente ter uma ideia. O que é um produto carbonatado? Então, o produto carbonatado é uma cerveja, é um refrigerante, é um vinho frisante, onde eu consegui absorver uma certa quantidade de gás carbônico nesse meu produto. É interessante a gente frisar que o CO2 ele tem aquela característica de dar um sabor frisante, né? Um sabor bastante suave na minha bebida, mas ele também ajuda a conservar a parte microbiológica do meu alimento. Então, além desse frescor, dessa característica que a gente tem ao tomar esse produto carbonatado, ele ajuda também na conservação do produto. Então, ele é um tipo de produto que a gente acaba tendo uma certa condição, né? Uma certa característica interessante quando a gente utiliza um produto carbonatado disponível para o mercado. Então, esse CO2, como ele é absorvido no meu produto, né? Para eu conseguir absorver uma grande quantidade de CO2 na minha bebida, ela precisa estar com uma temperatura baixa, na ordem de 4 graus. Então, quanto menor essa temperatura, maior a quantidade de CO2 que eu consigo dissolver nesse meu líquido.
A partir do momento que essa temperatura aumenta, esse CO2, esse gás carbônico, né, tende a sair do meu líquido, e se ele estiver aprisionado numa embalagem, ele vai tender, então, a aumentar essa pressão no interior da minha embalagem. Então, aqui já é uma primeira resistência que a embalagem tem que ter. Ela vai receber aquele líquido, né, carbonatado numa temperatura baixa, em torno de 4 graus, 6 graus, dependendo do tipo de produto. Quando essa embalagem atinge a temperatura ambiente, então, esse produto já vai exercer uma pressão interna na minha embalagem. A partir do momento que esse produto, por uma condição de processo ou condição de estocagem, essa temperatura aumenta muito em relação à temperatura ambiente, né? Eu vou ter um aumento dessa pressão interna também. Então, aqui é só um exemplo, né, de um gráfico. Se eu tenho uma bebida com 4 volumes de CO2, a temperatura aqui de 25, 26 graus Celsius, a pressão é 1. Né? Se eu começar a subir essa temperatura, eu vou aumentar também essa pressão dentro da minha embalagem. Então, quanto maior o teor de CO2, o volume de carbonatação desse meu produto, maior essa condição de temperatura que ela vai ser submetida. Uma cerveja, por exemplo, ela é submetida a um processo de pasteurização do produto, né, para eu conseguir estagnar o processo de fermentação da bebida dentro da garrafa. Então, eu condicionei o produto, fechei a garrafa, passei pelo processo de pasteurização. Então, eu vou aumentar a temperatura da minha embalagem, do meu produto, e isso vai fazer com que eu tenha um aumento de pressão interna também desenvolvido dentro da minha embalagem. Então, eu tenho que pensar em tudo isso, tá? Então, eu tenho que prever isso quando eu vou projetar a minha embalagem. A questão do volume de espaço livre, né? O volume de espaço livre é aquele volume acima do líquido, né, que a gente vê numa embalagem. Então, também é muito importante a gente manter esse espaço livre adequado em função do tipo de produto. Aqui a gente tem como uma referência uma norma britânica que ela fala que um produto carbonatado, só que ele não é pasteurizado, não faz mais nada depois que ele foi envasado na embalagem, ele tem que ter um headspace ali, um volume, né, espaço livre de 27 ml. Então, eu tenho que deixar um espaçozinho ali. Um produto carbonatado e pasteurizado, que é o exemplo da cerveja que eu já falei, ela precisa ter um volume de espaço livre maior. Por que, então? Conforme eu aqueço aquele produto durante o processo de pasteurização, eu vou aumentar, o líquido vai expandir, ele tem que ter espaço para ocupar lá dentro da minha embalagem, sem esforçar de forma demasiadamente a minha embalagem, né? Porque ele não vai ter espaço ali para se dilatar, tá? Para ocupar esse espaço em função da dilatação do produto. Então, a composição do produto também é muito importante, a gente estar ciente disso. E então, a composição, produtos alcoólicos e ainda carbonatados, né, eles são muito mais críticos quando a gente está falando de resistência à pressão interna. Se é só um refrigerante, o produto ele não é alcoólico, a resistência é importante que ele tenha também uma certa resistência à pressão interna, mas não é tão crítica quanto um produto alcoólico e carbonatado, tá? O fato do produto ter um certo teor alcoólico ali dentro, esse coeficiente de expansão da bebida ela é muito maior, né, comparado com uma água sem algum teor alcoólico adicionado, e isso, então, gera um maior aumento ainda de pressão a altas temperaturas. Aqui, só para vocês terem uma informação, né? A gente tem umas publicações, né, de artigos técnicos, um informativo CETEL, como é chamado, então a gente fez uma chamada para a importância desse tipo de problema, porque eventualmente pode levar a falhas, a quebra de embalagem também no mercado, se esse volume de espaço livre não for respeitado, tá? Então, tem sempre alguns assuntos importantes, relevantes que a gente vê no período que a gente está trabalhando, né? A gente acaba publicando e colocando essas informações no nosso site. Se vocês tiverem interesse em buscar mais sobre essa informação, esse tipo de informação, vocês encontram aqui nesse link que eu postei aqui. Continuando, a questão de uso da minha embalagem. Então, se eu vou projetar uma embalagem para um uso retornável, aquela que vai dar vários giros, né? Eu vou utilizá-la várias vezes para aquele mesmo tipo de produto, é o caso que a gente tem no nosso mercado aqui, a embalagem retornável para cerveja, né? Então, ela sai da vidraria, vai para a cervejaria,
é acondicionado o produto, vai para o mercado consumidor e ela volta novamente para cervejaria, para um novo processo de reutilização. Então, esse giro da minha embalagem, essa retornabilidade, ela tem que ser prevista também já desde o projeto da minha embalagem. Por quê? Porque, nesse caso, a espessura mínima, ou mesmo essa espessura homogênea da minha parede, do meu vidro, né, da minha embalagem, ela é muito importante para eu garantir uma boa resistência à pressão interna da minha embalagem. E além, então, dessa espessura mínima, aqui um exemplo, né, essa tabelinha, ela traz a espessura mínima que é importante ter quando eu tenho, então, uma garrafa one-way, uma garrafa retornável. Então, a retornável sempre vai ter uma maior espessura se comparada com a one-way. Em função, olha o que a gente já falou, em função do teor de carbonatação do produto, quanto maior a carbonatação do meu produto, que é o item, opção 3 aqui, né? Maior tem que ser a resistência da minha embalagem, então maior essa espessura também. E também pensando no diâmetro da minha embalagem, né? O diâmetro ele está associado muitas vezes ao maior volume dessa embalagem, e quanto maior o diâmetro, até menor, também eu tenho menor resistência à pressão interna dessa minha embalagem. Então, é muito importante a gente pensar muito nisso. Qual o uso dessa minha embalagem, de forma, então, que eu tenho que controlar muito bem essa espessura mínima, o peso dessa minha garrafa, ela não pode ser uma garrafa muito leve, né? Porque, consequentemente, a espessura vai ser menor, a resistência não vai ser suficiente para suportar esses vários ciclos de uma embalagem do mercado, né? De retorno. Uma outra questão associada à condição de uso é a questão dos sucessivos impactos e abrasão que ocorre durante esse ciclo, né, de retornabilidade da minha embalagem. Então, quanto mais eu utilizo essa minha embalagem, mais vão se formando essa abrasãozinha, esses scuffings aqui na região, principalmente do ombro, como é chamada essa região superior da embalagem, como na região do calcanhar, que é a região inferior. E essa abrasão, ela vai criando defeitos, né, na superfície da minha embalagem. A gente sabe que defeitos na superfície externa de uma embalagem ele é bastante crítico e ele reduz a resistência à pressão interna dessa minha embalagem. Aqui é um estudo que a gente chegou a fazer, né, de quantos ciclos uma garrafa tenderia a suportar em função desses vários ciclos de reuso. E uma garrafa reutilizada já a um longo período de tempo, ela chega a perder em torno de 50% da resistência inicial da embalagem de quando ela foi recém-produzida. Então, aqui é uma característica também, que a gente tem que pensar muito lá no projeto, então, quanto vai ser essa resistência inicial, porque ao longo da minha retornabilidade, ao longo do uso da minha embalagem, eu vou ter essa diminuição de resistência mecânica, principalmente com relação à resistência à pressão interna, e a garrafa tem que ter um mínimo de resistência para suportar, né, essa pressão interna desenvolvida pelo produto carbonatado. No caso do processo de fabricação, que é o terceiro item que eu coloquei lá, que a gente sempre tem que estar atento, é claro que, né, a cada momento você precisa ter uma maior tiragem de embalagem, o mercado precisa de embalagem para o mercado cervejeiro, precisa para o mercado de refrigerante, só que a gente não pode descuidar da questão de minimização de defeitos associados à fabricação da embalagem. Né? O principal deles, uma diminuição da resistência à pressão interna é a questão de inclusões sólidas, inclusões metálicas, né? Junções de molde. Isso tudo vão criar tensões diferenciadas dentro do meu material e que vão, então, contribuir para uma diminuição da resistência à pressão interna da minha embalagem. Um outro ponto que é importantíssimo nós frisarmos é a questão do processo associado ainda ao processo de fabricação, é a questão do projeto da embalagem, a questão do formato dela. Então, dificilmente no mercado a gente vai encontrar uma embalagem em formato, né, de seção quadrada para um produto carbonatado. Por quê? Porque eu tenho uma perda de resistência à pressão interna dessa minha embalagem da ordem de 70%. Podem acreditar que é bem isso, ela perde muito em resistência mecânica, né, a pressão interna principalmente, em função de um formato quadrado.
Se é para um produto destilado, que não tem carbonatação, não tem problema nenhum, tem um formato quadrado. Agora, para pressão interna, para um produto carbonatado, jamais. Por quê? O que que acontece? Quando eu tenho uma embalagem de formato cilíndrico, né, de seção circular, que é como se eu tivesse feito um corte, né? Na minha embalagem, eu tenho um corpo cilíndrico, cortei ali. Como eu falei desde o começo, ela está constantemente sendo solicitada. Então, qual que é a ideia? É como se toda a espessura da minha embalagem, ela tende a expandir de forma igualmente. Então, quando eu tenho uma embalagem submetida a esforço de pressão interna de formato circular, é como se todo aquele corpo tendesse a abrir, como se fosse encher uma bexiga. No momento que eu tenho uma embalagem de formato, né, de seção quadrada, eu tenho o quê? Além dessa expansão da minha espessura aqui do meu formato, eu tenho o desenvolvimento de tensões de dobramento ou flexão nessa parede plana, nessa parede de formato quadrado. Então, isso, o que é, né, a flexão? É aquela conjunção de tensão, de compressão e de tração na espessura internamente aqui do meu material, que é uma situação bastante crítica, para promover, então, a quebra da minha embalagem. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento de todos esses fatores, eu consigo, né, fazer e projetar a minha embalagem de forma adequada para eu atender esse tipo de produto. E ainda, a gente tem a questão do diâmetro, né? Pensando na questão ainda do projeto da minha embalagem. Naquela tabelinha lá que eu mostrei no início, a gente vê que a espessura, ela varia também, ela tem que ser maior quanto maior o diâmetro da minha embalagem. Aqui é uma relação teórica que é dada, exemplificando, né, ou calculando a tensão teórica exercida na superfície externa da minha embalagem, então, uma tensão de tração em todos os pontos da embalagem, quando ela é submetida à resistência à pressão interna, e, assim, os dados, né, eles apontam que em torno de 5.000 PSI seria uma condição aceitável para esse valor. E o que vai estar relacionado, então, essa tensão de tração na minha embalagem, na superfície externa da minha embalagem, quando eu tenho a minha embalagem de vidro, o meu formatinho dela? Ele diz que ela está diretamente proporcional, então, essa tensão à pressão interna, desenvolvida pelo próprio produto que eu condicionei, então, o produto é carbonatado, ele exerce uma pressão interna constantemente ali na minha embalagem. Ela é proporcional ao diâmetro dessa minha embalagem, e ela é inversamente proporcional à espessura dessa minha embalagem. Se eu fizer uma brincadeira aqui nessa fórmula, né? Isolar a pressão interna, só que eu não vou associá-la com uma pressão interna do produto, mas como uma pressão interna teórica da minha embalagem, o que a gente vai ter aqui, ó? Que justamente a pressão interna teórica, ela vai ser proporcional à espessura, então, quanto maior a espessura, maior a pressão interna, ou menor a espessura, menor a pressão interna, e inversamente proporcional ao diâmetro da minha embalagem. Então, quanto maior esse diâmetro, menor a resistência à pressão interna da minha embalagem. Então, quanto maior a minha embalagem, mais crítico também é essa embalagem para um produto carbonatado. A gente tem que pensar muito bem até que ponto a gente quer colocar um produto carbonatado, né, para grandes volumes numa embalagem de vidro. Geralmente ele é bastante crítico, então tem que ser bem planejado. E aqui só para mostrar para vocês, né, que de fato essa diferença ocorre de forma significativa, pensando numa mesma embalagem, mesma espessura, né, mantive a mesma espessura mínima ali de 2,5, considerando essa tensão de tração em todos os pontos da embalagem igual a 5.000 PSI, e mudando o diâmetro de 60 para 70 dessa minha embalagem. O que a gente vai ter aqui? Fazendo os cálculos, ó, eu já tenho uma redução na resistência à pressão interna dessa minha embalagem da ordem de 14%, só porque eu quis deixá-la mais gordinha, mais fofinha, que ela é minha embalagem. Então, assim, de fato, uma embalagem de grande volume, de um diâmetro muito grande, né, muito extenso, é a pior situação também que a gente tem para uma embalagem, para um produto carbonatado. Ela sempre vai tender a ter uma menor resistência à pressão interna. Então, para fechar o que eu tentei trazer para vocês, é o que eu quis trazer como uma informação, não sei se adicional ou não, né? Para quem não trabalha, talvez na área, talvez seja.
Mas o que eu gostaria de frisar bastante, que a quebra da embalagem de vidro, ela sempre vai ocorrer devido a uma combinação de fatores, né? E qual é essa combinação de fatores? Lógico, vai ter tudo aquilo que a gente falou, de tipo de produto, tipo de uso dessa embalagem, associado até mesmo ao processo de fabricação, mas os dois principais fatores vai ser uma região de fragilidade que eu vou ter na minha embalagem, versus o desenvolvimento de esforços ou tensões que excedam a resistência mecânica do material. Ele, então, venha a quebrar, ocorrer alguma fratura. Então, para que eu reduza essas regiões de fragilização, o que é preciso ter? Eu preciso entender muito bem quais esses fatores interferem na resistência mecânica do meu material, né? O que vai melhorar, o que vai piorar, o que eu preciso controlar de forma mais efetiva para garantir a qualidade daquela minha embalagem. Então, e trabalhar muito, né? Muito importante trabalhar na especificação, então, adequada dessa minha embalagem, estabelecer essa especificação em função das características de desempenho impostas, então, tanto pelo produto, pelo processo de acondicionamento e pela condição de uso dessa minha embalagem. Bem, aqui para fechar, né, o meu bate-papo com vocês, a minha apresentação, eu gostaria só de apresentar que nós temos aqui no CETEA publicado um livro, temos para as outras áreas também, mas também temos, então, um livro voltado à parte de controle de qualidade de embalagem de vidro para alimentos e bebidas. Temos algumas linhas de pesquisa, né, atuando na parte de desenvolvimento de novas embalagens, verificação, seja a parte dimensional, caracterização física, desempenho mecânico, a parte da influência de abrasão superficial, então os programas de redução de peso, né, da embalagem de vidro, a questão de hermeticidade, sistema de fechamento, a gente também tem várias linhas de pesquisa envolvendo essa questão, diagnóstico de fratura, também eu trabalho bastante nessa área para ajudar o setor a minimizar as perdas, né, quando ocorre por falhas de quebra assim, da embalagem. E nós temos também, né, a parte de aprovação de embalagem para contato com alimentos. Então, o que eu queria deixar para vocês, né, essa frase que eu gostaria, assim, que sempre quando a gente for pensar na utilização de uma embalagem para um novo produto, então sempre pensar no que tem por trás. Então, o conhecimento, gente, ele abre portas, de fato, para você dali, né, conseguir dar um passo lá na frente. Então, eu gosto muito de passar tudo que eu aprendi, o que eu tive de vivência, né, na área de embalagem, é o que eu gostaria de transmitir para vocês, né? Foi essa a ideia da minha palestra. E se eu conseguir, então, abrir uma festinha dessa porta para poder ajudar o mercado, para poder fazer com que a coisa flua, com que ocorra maior desenvolvimento na área de embalagem lá na frente, eu já me dou por contente, já me dou por feliz, tá? Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de todas. Aqui eu deixo o meu contato, né, o meu telefone, meu e-mail. Se vocês, durante o evento, após o evento, quiserem trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Aí eu deixo o meu contato com vocês. E eu, só mais uma vez, só tenho a agradecer a oportunidade, né? Fiquei honrada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Um abraço a todos.